Aleluia. Meus queridos amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração, para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pai, eu quero neste momento, Senhor, te apresentar esse novo trimestre, Senhor, que a escola bíblica dominical iniciará. Meu Senhor, toma cada professor em tuas mãos, cada aluno, Senhor, em tuas mãos. Meu Pai, direciona, Senhor Jesus, esta escola bíblica dominical. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, queremos ser impactados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Te apresento o pastor desta igreja, o pastor Joventino. Te apresento os professores da escola bíblica dominical, as classes desta igreja, a classe dos senhores, das senhoras, das crianças, dos adolescentes. Meu Senhor, toma todos em tuas mãos. Meu Senhor, eu quero te apresentar a cidade de Jequié, que ela, Senhor Jesus Cristo, venha a ser inundada pela tua presença. Te apresentamos o início dessa escola bíblica dominical e te pedimos a tua orientação. Fica conosco, meu Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, hoje inicia-se um novo trimestre da escola bíblica dominical. E a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela nos deu 3 opções de invertermos nesse momento. A primeira opção era invertermos as lições, ou seja, os adultos ministrarem a lição dos jovens e os jovens ministrarem a lição dos adultos. Foi a primeira opção que a CPAD nos concedeu. A CPAD nos deu uma segunda opção, que foi repetirmos a lição que foi ministrada, tendo em vista que algumas igrejas, devido a esta pandemia, não tiveram a escola bíblica dominical. Portanto, ela concedeu essa segunda opção pensando nessas igrejas. E concedeu uma terceira opção, que foi uma reimpressão de uma edição especial, ao qual foi escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, que já dorme no Senhor, mas que deixou um legado muito grande para nós. Esta lição que ora vamos ministrar aqui na nossa igreja, tendo em vista que a escola bíblica dominical adaptou-se, tornando-se uma escola bíblica dominical também online, contemplando aqueles alunos e professores que, por motivo de decisões das autoridades, não puderam estar aqui na escola bíblica dominical há alguns tempos atrás. Mas como já está flexibilizado e já está autorizado aos domingos terem culto com apenas 20% da nossa capacidade, nós estamos nessas duas modalidades, a modalidade presencial e também com a modalidade EAD, uma modalidade online, onde os alunos de casa podem acessar a escola bíblica dominical. E nesse trimestre nós estaremos tratando sobre os princípios divinos em tempo de crise, em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para as nossas vidas. O saudoso pastor Eurico Bergsten, ele vai estar trabalhando aí com os livros de Jeremias, com os livros de Neemias e com os livros de Daniel, fazendo esse diálogo entre esses 3 livros, trazendo-nos princípios divinos em tempos de crise. Nós estamos passando por um momento de crise e a lição veio em tempo oportuno para que pudéssemos compreender que os princípios foram esses estabelecidos aqui no livro de Daniel. A nossa primeira lição
ela vai tratar sobre esses princípios ali no livro de Daniel. Mas a revista nos dá algumas opções de hinos para louvarmos ao Senhor. E eu quero nesse momento convidar os irmãos para que possam abrir as suas harpas no hino de número 84 da harpa cristã. É um hino sugerido pela lição. Aos irmãos aqui da congregação do Jequiezinho, eu disponibilizei nos grupos de WhatsApp a revista digital para que você pudesse ter acesso a essas revistas, tendo em vista que a CPAD ela não enviou pelos correios para evitar a disseminação desse novo vírus. Portanto, o aluno, professor, pode ter acesso de forma exclusiva e de graça a essa revista digital. No seu celular, você pode acessar a esse conteúdo que está disponível para todos. Então, eu disponibilizei aí nos grupos da nossa igreja a revista digital para que, vindo para a escola, você com seu celular, você possa acessar a esse conteúdo. Hino de número 84 da harpa cristã. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, a qual estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere com fervor, que eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou,
Aleluia. Estamos firmados na rocha eternal que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Irmãos, a nossa revista também nos orienta e nos dá uma sugestão do hino 296 da harpa cristã. 296, no jardim. É um hino muito conhecido dos irmãos. Eu creio que os irmãos irão adorar ao nome do Senhor nesta manhã. Hino de número 296 da nossa harpa cristã. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabes por mim, oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos, a lição de número 1 do nosso trimestre tem como título: Daniel ora por um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel ora por um despertamento. Você, com a sua lição digital no seu celular, você pode ter acesso nesse momento a esta primeira lição.
Daniel ora por um despertamento. O nosso texto áureo está escrito em Tiago. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí pela revista digital. Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 16. Você pode abrir aí a sua revista ou no seu celular, ou então ter acesso aí à sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 16, que está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo de número 5, o versículo 16. O comentarista da lição aqui, o saudoso pastor Eurico Bergsten, através de Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, vai estar tratando desse justo. E quem é esse justo que Tiago, capítulo de número 5, o versículo 16, está tratando? Está tratando aí o seu contexto de Elias. Elias era um homem justo. Elias era um homem de oração. Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Me faz lembrar que certa vez os profetas de Baal e os profetas de Acera tentaram inibir e envergonhar Elias e disseram: olha, o nosso Deus é o Deus verdadeiro e o nosso Deus responderá. E Elias, como um homem ciente, um homem de comunhão com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, ele falou: não, vocês podem começar a clamar aí primeiro que eu. E diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal e os profetas de Acera começaram a clamar, começaram a gritar. E isso era de manhã, esse acontecimento. E começou a chegar meio-dia, tarde, e Elias diz: olha, é melhor vocês agora gritar com mais força. É melhor agora vocês clamarem com mais força. Porque talvez parece que esse Deus de vocês tiraram férias. Ou então ele está com problemas nos ouvidos, que não pode ouvir a sua oração, que não pode ouvir o seu clamor. E diz que agora eles começaram a clamar com mais força. E começaram agora a rasgar os seus corpos. E foi chegando a tarde e nada aconteceu. Aí Elias agora diz: agora é minha vez, viu, de clamar. Agora eu vou fazer algo aqui com vocês, para deixar vocês mais impressionados. Eu vou pegar aqui um balde de água e vou jogar aqui agora em cima do holocausto, viu? Porque a gente sabe que fogo não combina com água, né? Mas no reino espiritual, para Deus nada é impossível. Diz que Elias jogou aquele balde de água sobre aquele holocausto e clamou de uma maneira bem simples: Senhor, mostra-te que tu és o Deus de Israel. E naquele momento desceu fogo do céu e lambeu toda a água e consumiu aquele holocausto. Deus provando que o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e é um Deus que responde às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, se Deus respondeu à oração de Elias, que era um homem de carne e osso, como eu e como você, Deus também pode responder às nossas orações. Deus também pode responder o nosso clamor. Está enfermo? Ore, porque Deus está ouvindo a tua oração. Conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade? Ore, porque Deus pode responder a tua oração. E tenha certeza que os seus ouvidos não estão agravados ou tapados para que não possa ouvir a tua oração. Pelo contrário, Deus está ouvindo a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática, irmãos: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a tua oração está sendo ouvida.
O teu clamor está sendo ouvido. Talvez você não possa estar ouvindo a voz de Deus como está ouvindo a minha voz neste momento, mas eu quero te dizer que as tuas orações não são em vão. Deus há de entrar com providência naquilo que você tem pedido. Deus há de entrar naquilo que você está clamando. Deus resolverá esta sua causa, tenha certeza disso. O nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus vivo e um Deus eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos aí a leitura diária durante a semana para nos embasar nos nossos estudos. E como eu falei, irmãos, eu disponibilizei nos nossos grupos de WhatsApp a revista digital. Você que está aí no grupo da igreja, do WhatsApp, no grupo aí da Escola Bíblica Dominical, está lá disponibilizado a revista para que você possa ter acesso e acompanhar na íntegra aquilo que nós estamos ensinando. Meus irmãos, nesse momento vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu gostaria de fazer a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica está em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, os versículos de 1 ao 3. Daniel, capítulo de número 9, nós iremos fazer hoje 3 leituras, então permaneça com a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, ouvindo e acompanhando essa escola bíblica dominical, eu te convido a que você também possa estar abrindo a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 9, e o versículo de 1 ao versículo de número 3. Está escrito, capítulo de número 1, versículo de número 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e jejuns, rogos e pano de saco e cinza. Agora vá para o capítulo de número 6. Capítulo de número 6 de Daniel. O versículo 10. Abra aí agora no capítulo de número 6. O versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da borda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora, por gentileza, volte o capítulo até o capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo de número 2, o versículo de número 17 em diante. Daniel, capítulo 2, versículo 17 em diante. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia em Esdras, livro de Esdras. A lição está bem rica, irmãos. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo de número 1. Esdras, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esdras, capítulo de número 1. Os versículos 1 em diante, até o versículo 5. Esdras, capítulo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reinado, como também por escrito, dizendo, olha que maravilha, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazendas, e com gado, e afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos tão somente te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tão grandiosa oportunidade que é ler e falar contigo, porque quando lemos a tua palavra estamos conversando contigo. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Direciona esse estudo para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, eu comunicarei novamente, tendo em vista que alguns irmãos chegaram aqui. Eu disponibilizei lá no grupo da igreja a revista digital, tendo em vista que a CTAD, para evitar problemas maiores na distribuição, como o risco de contaminação, ela disponibilizou essa edição especial que foi comentada aqui pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, de forma digital. E eu disponibilizei lá para os irmãos no grupo, para que os irmãos pudessem ter acesso através do seu celular ao conteúdo desse terceiro trimestre e essa primeira lição. A introdução da nossa lição, meus queridos amados irmãos, vai falar da seguinte maneira: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Meus queridos amados irmãos, o contexto histórico do livro de Daniel vai fazer menção nesses
capítulos que nós acabamos de ler, que Daniel encontrava-se cativo na Babilônia. Daniel encontrava-se cativo na Babilônia. E nós perceberemos que em um determinado tempo, Daniel encontrava-se em seu quarto. E vai dizer a palavra que as janelas do quarto de Daniel davam diretamente para as bandas de Jerusalém. E naquele momento, Daniel leu os escritos do profeta Jeremias e começou, irmãos, a entender que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim e que aquele cativeiro babilônico duraria cerca de 70 anos. Só que quando Daniel ele olha para o contexto ao seu redor, ele vê o povo cativo na Babilônia. Nós perceberemos, queridos irmãos, que o livro de Neemias, no capítulo de número 1, vai estar falando que dos que restaram do cativeiro babilônico, você vai perceber lá quando você abrir Neemias capítulo de número 1, você vai perceber que o escritor vai deixar claro que os restantes, ou seja, aqueles que ficaram do cativeiro babilônico, encontravam-se em extrema pobreza e extrema miséria. Dos que foram levados, ou seja, daqueles que não foram, mas que permaneceram, encontravam-se em estado de miséria e desprezo. Estavam passando fome e passando necessidade. Daniel olha o contexto que estava ao seu redor e percebe que Israel estava passando por uma crise política, uma crise espiritual e uma crise social. Daniel ele consegue ter esta visão a respeito do contexto que estava ao seu redor. Só que ele lê os escritos de Jeremias e ele percebeu que o cativeiro babilônico estava terminando e aqueles que foram levados cativos voltariam novamente para a sua nação. Mas o povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha esquecido das práticas da oração, do jejum, e estavam cativos. E Daniel estava preocupado. Mas como isso vai acontecer? Observando o seu contexto, como isso vai acontecer? O povo está vivendo em miséria. E diz que Daniel agora, ele começa a fazer algumas coisas que são essenciais na vida do crente. Daniel começa a orar. Daniel começou a orar, começou a jejuar, se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas e começou a orar. Agora, irmãos, diácono Ailson, irmão Ailson aqui, que os irmãos que estão aqui presentes, eu estava estudando essa lição e diz que Daniel começou a orar. Mas Daniel encontrava-se cativo na Babilônia. Babilônia não era a cidade natal de Daniel. Não era o lugar onde Daniel queria estar. Mas Daniel não esqueceu das suas práticas. Daniel não esqueceu de buscar a Deus. Daniel não esqueceu de orar. Daniel não esqueceu de buscar a Deus. E eu comecei a pensar como essa lição ela é prática e muito atual em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Billy Graham chega a dizer que a palavra do Senhor é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel estava na Babilônia, mas não esqueceu de orar. E às vezes eu fico analisando e trazendo esta palavra para os nossos dias, irmãos. Parece que nós só conseguimos ser cristãos
dentro do nosso arraial. Alguns só conseguem servir ao Senhor se estiverem no seu arraial, se estiverem dentro ou envolvido no grupo religioso ao qual faz parte, a igreja ao qual faz parte, ao cargo que ele está vinculado. Mas Daniel não tinha cargo, Daniel não estava em sua casa, Daniel não estava no lugar que ele queria estar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não esqueceu-se de buscar a Deus. E eu fiquei analisando quantos de nós às vezes tiramos férias e a gente parece que acaba tirando umas férias também do mundo espiritual. Viajamos, mas não conseguimos ser identificados como crente. Parece que quando a gente sai do nosso arraial, parece que quando a gente sai do nosso lugar, a gente esquece de ser crente. A gente esquece de buscar a Deus aonde a gente está. A gente esquece de buscar a Deus para onde Deus está nos levando. Irmãos, aonde quer que os seus pés estejam plantados, busque a Deus. Aonde quer que você esteja, busque a Deus. Talvez você pode não estar no seu arraial, mas busque a Deus. Talvez você não pode estar na sua igreja, busque a Deus. Irmãos, quantos estão tirando, entre aspas, uma férias do mundo espiritual, aproveitando-se dessa crise que nós estamos passando? Irmãos, não é motivo para a gente tirar férias do mundo espiritual, não. Pelo contrário, nós estamos em uma batalha espiritual e nós temos que dobrar as nossas orações, temos que dobrar os nossos momentos que estamos buscando a Deus. Parece que o medo desta situação que nós estamos vivendo é maior do que a fé que nós temos. Nós não somos irresponsáveis de dizer que tem que todo mundo vir, não. Nós tomamos todas as medidas de precaução, todas as medidas que as autoridades nos estipularam. Higienização do templo, higienização dos aparelhos eletrônicos que nós estamos utilizando. Observem que todas as vezes que alguém vem utilizar o microfone, outro irmão vem aqui, higieniza o microfone com álcool a 70 graus, tem álcool disponibilizado na entrada da igreja. Há irmãos que estão trabalhando na igreja, fazendo a higienização e a proteção. Estamos usando máscara. Eu não estou usando máscara aqui neste momento, porque fica até de uma maneira difícil comunicarmos com a máscara, mas eu retirei aqui, mas eu estava usando a máscara, mas após eu parar aqui, o microfone vai ser higienizado. E as pessoas parecem que estão com medo. E muitos estão, a minha preocupação é, como está espiritualmente esses irmãos? Será que estão buscando verdadeiramente a Deus em casa? Será que estão fazendo culto doméstico em suas casas? É momento de reflexão. A escola bíblica dominical é para isso. E nós vamos observar, irmãos, no primeiro tópico da nossa lição aqui. Observe, o primeiro tópico da nossa lição. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, observe lá em Jeremias capítulo de número 29, o versículo 10, seja um crente pereano, irmãos. Veja lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, que Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. No subtópico de número 1, nós observaremos aí que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Estudava-lhe condição de orar. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios capítulo de número 15, o versículo de número 8. Daniel não se misturou com paganismo e vivia conforme suas
com sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Irmãos, nós estamos neste mundo, mas o mundo não pode estar em nós. O fato de estarmos no mundo não nos autoriza ou não nos legaliza a utilizarmos a tudo que no mundo há. Algumas coisas poderão dificultar o nosso andar com Cristo. Algumas coisas neste mundo poderão não dar um bom testemunho de Cristo em sua vida. Por isso que você deve ser uma pessoa diferente. Você deve ser alguém consagrado. Você tem que ter isso em sua mente, que você é alguém consagrado a Deus. Eu falei na lição passada que a palavra santo significa separado. Santo não significa perfeito. Santo do grego significa separado. É alguém imperfeito buscando santidade em Deus. Você tem que ser alguém diferente. E observem, queridos amados irmãos, que o comportamento de Daniel influenciou de uma maneira positiva o rei Ciro. Ciro era alguém que não conhecia Deus. Ciro era alguém que não tinha conhecimento pleno de Deus como Daniel tinha. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel influenciou a Ciro. Mas antes desse acontecimento, antes disso, teve algo importante que Daniel foi envolvido. O exílio dos judeus na Babilônia não ocorreu pelo poderio militar bélico da Babilônia. O exílio babilônico dos judeus aconteceu por permissão de Deus. Não foi porque a Babilônia era uma potência. Não foi porque a Babilônia dominava uma potência militar, uma potência estratégica, uma potência de inteligência. Não. Foi uma permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar-se para Deus. Em Jeremias, obra lá em Jeremias, capítulo de número 25, o versículo de 8 ao versículo 11, o profeta revela que é Deus que causou o cativeiro pelas ações rebeldes da nação de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma escola bíblica dominical. Observem lá em Jeremias 25, capítulo de número 8, capítulo 8, versículo 11. E lá o capítulo 29, versículo 4, você vai observar que foi o próprio Deus que permitiu o cativeiro babilônico da nação de Judá. Salomão, em sua oração de dedicação do templo, havia antecipado o exílio com consequência do pecado do povo contra Deus. Está escrito isso lá em 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 46. Você pode anotar essas referências e pode estar lendo. Salomão antecipou isso, que o cativeiro babilônico era por causa da rebeldia da nação de Judá, por causa da rebeldia dos judeus. O próprio Daniel, irmãos, o próprio Daniel, em seu livro, afirmou que foi Deus que entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. Era necessário que a nação de Judá passasse por aquilo para que, primeiro, o nome do Senhor viesse novamente a ser glorificado, e segundo, porque a nação de Judá precisava de conserto. Porque a nação de Judá tinha se afastado de Deus. A nação de Judá começou a seguir o paganismo. A nação de Judá começou a trazer costume dos gentios para os seus costumes. Irmãos, não traga nada do mundo para a sua vida. Não traga nada que não vai edificar o nome do Senhor em sua vida. É melhor ser quadrado, é melhor ser chamado de antiquário, de crentão, de antepassado, mas estar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não traga para a sua vida aquilo que não vai edificar o nome de Cristo. Prefira
prefira ter uma vida de oração, prefira ter uma vida de jejum, prefira ter uma vida consagrada a Deus. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou fazendo, pastor, esse Fica à vontade. apanhado, mas logo após eu repasso para o Senhor. Pode fazer. Nós já estamos aqui com a presença do nosso pastor, reverendíssimo pastor Joventino Barros. Observem, irmãos, Daniel encontrava-se na Babilônia. Nesse momento, Dário reinava. E algo interessante, pastor Joventino, que Dário decretou que durante 30 dias ninguém poderia orar. Olha que coisa, saiu um decreto: ninguém pode orar, e quem for pego orando vai ser decretado pena de morte. Mas Daniel em seu quarto estava orando, e ele orava 3 vezes ao dia. E em resposta a sua oração, enquanto Daniel estava orando, enquanto Daniel estava com uma vida consagrada a Deus, o próprio Deus respondeu, irmãos, as orações de Daniel. Mas até Deus responder as orações de Daniel, aconteceu algo interessante. A revista vai trazer lá no tópico 2 esse acontecimento. A lição vai estar dizendo o seguinte: que Belsazar estava naquele momento à frente, liderando. Só que Belsazar era um homem muito corrido, tinha muitas ações, era um homem que não parava. E o seu filho começou a tomar a frente de algumas decisões. O seu filho começou a tomar a frente politicamente. E aconteceu algo que chamou a atenção do rei. Olha que coisa interessante, irmãos, aqui. Lá no subtópico 2 vai estar falando sobre isso. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. E Ciro falou: olha, eu fui despertado por Deus a buscar o Senhor. Só que por influência de Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que Ciro decretou, fez alguns decretos. Ciro falou: olha, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso queiram. Receberiam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas do tributo além do rio. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. E é justamente sobre essas questões, irmãos, sobre esse último ponto, quando Ciro decretou que os vasos que eram consagrados a Deus voltassem novamente para o templo, aconteceu algo que chamou a atenção. Me chamou algo e deve chamar a atenção dos irmãos também. O subtópico de número 3, eu estou resumindo de uma maneira prática e sintática para que os irmãos possam ter um conhecimento pleno a respeito da palavra do Senhor. Vai dizer o seguinte: despertou o Senhor o espírito de Ciro, talvez por meio de seu contato com Daniel, que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Foi aquilo que eu falei. Irmãos, você deve influenciar. As pessoas que estão ao seu redor devem influenciar-se pelo seu comportamento.
Os seus colegas de trabalho devem olhar para você e dizer: verdadeiramente eu trabalho com um servo de Deus. E o seu comportamento é de alguém que está caminhando para o céu. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu comportamento conosco é diferente. Ele não senta nas rodas dos escarnecedores, mas ele tem prazer em falar da lei do seu Deus para nós, conforme está escrito lá no Salmo de número 1. Louvado seja Deus. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro fez com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observe, irmãos, o que foi que eu falei? Que Ciro tinha determinado que os vasos deveriam voltar, os vasos que foram consagrados a Deus, deveriam voltar para o templo, que o próprio Ciro tinha determinado que construíssem. E o próprio Ciro diz: olha, eu ainda vou até ajudar financeiramente a construir novamente o templo, para que vocês pudessem novamente voltar-se para Deus. E observem o que a lição vai dizer. Lá no subtópico de número 3. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Deixa eu só me situar aqui na lição para que eu não possa perder o fio da meada. Louvado seja o nome do Senhor. Observem, queridos amados irmãos, que o filho de Zorobabel, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Ele deu uma festa, pastor Joventino. Ele deu uma festa e fez o seguinte: pegou os vasos que eram consagrados a Deus, pegou aqueles vasos e encheu de bebida embriagante, ou seja, encheu de cachaça, na nossa linguagem baianês. Encheu de bebida e começou, irmãos, a distribuir aqueles vasos que eram consagrados a Deus, para que as pessoas que estavam no seu banquete pudessem experimentar com aquela bebida embriagante. E a palavra do Senhor que vai dizer que aquilo chamou a atenção de Deus. Que o filho daquele rei pegou aqueles vasos que eram consagrados a Deus e entregou em uma festa pagã, levou para o templo pagão lá na Babilônia e encheu de cachaça, encheu de bebida e começou a distribuir com aqueles vasos que eram consagrados a Deus aos seus convidados. E teve uma hora que o próprio rei viu uma mão escrever, pastor, na parede. Uma própria mão escrever na parede. E não escreveu muito não, irmãos, apenas três palavras em aramaico. 3 palavras em aramaico. Mene, mene, tekel, parsi. Olha que coisa interessante. Quando nós passamos a estudar essas 3 palavras em aramaico, nós observaremos que a palavra traduzida para o português, mene, mene, ou seja, dava uma ideia de quê? De divisão. Ou seja, o reino seria dividido. Só que quando o rei viu aquele escrito na parede, ele diz: olha, chame aí os sábios da Babilônia, os adivinhadores, porque eu quero saber o significado dessa palavra que está escrita na parede. E a palavra do Senhor vai dizer que chamaram todos os sábios, todos os entendedores, e ninguém conseguiu interpretar aquele escrito de Deus na parede. Mas alguém chegou para o rei e diz: olha, tem um camarada aí por nome Daniel, que inclusive o teu avô Nabucodonosor, ele interpretou o sonho dele, do teu
isso que está escrito. E chamaram Daniel para que ele pudesse decifrar aquelas 3 palavras que estavam escritas em aramaico na parede, atrás do candelabro. E quando Daniel chegou, Daniel leu e Deus deu a interpretação. Daniel voltou-se para o rei e disse: olha, está escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsi. O teu reino será dividido. É o significado da palavra Mene, Mene. Essa repetição dá essa ideia de divisão. Tekel significa dizer que tu fostes pesado e em falta fostes encontrado. Parsi significa dizer que tu serás entregues aos medos e os persas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar daquilo que é consagrado a Deus. Imagine aí, queridos amados irmãos, é como se fosse hoje esses objetos ao qual foram consagrados à adoração de Deus, dentro dessa igreja, tivesse uma rave. Um exemplo, foi o que aconteceu ali naquela festa. Pegaram os utensílios que eram consagrados a Deus e começaram a levar para o templo babilônico para fazerem algazarra com o nome de Deus. Eu aprendo algumas coisas aqui com esta palavra, irmãos. Nós devemos ter reverência na casa do Senhor. Aleluia. Porque nós não estamos na nossa casa. Na nossa casa a gente fica de qualquer maneira. A gente fala o que quer, faz o que quer. Mas na casa do Senhor não. A casa não é sua, a casa é de papai. E se a casa é dele, temos que adorá-lo e reverenciá-lo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Tenha reverência. Ao entrar na casa do Senhor, mostre reverência. Mostre respeito com as coisas e com as pessoas que também são consagradas a Deus. Você é consagrado a Deus. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça nada na igreja, irmão, de qualquer maneira. Não pregue de qualquer maneira. Não toque os instrumentos da casa do Senhor de qualquer maneira. Não pense que pelo fato de nós estarmos na graça, porque quando estava na lei, quando o sacerdote ia oferecer algo, se ele tivesse em pecado, ele morria na lei. Mas não pense que pelo fato de estarmos na graça, a graça não é sinônimo de libertinagem. Não. A graça é sinônimo de respeito. A graça é sinônimo de reverência. A graça é sinônimo de adoração. A graça é sinônimo de respeito, de reverência, de adoração, de agradecimento pelo que Deus fez pelas nossas vidas. Não pregue de qualquer maneira, não toque de qualquer maneira, não ande de qualquer maneira, não viva de qualquer maneira. Você é consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar, irmãos, que interessante, que o rei Ciro, ele foi abençoado por Deus. Ele foi abençoado por Deus. Enquanto Ciro voltou-se para Deus, o neto de Nabucodonosor teve o seu reinado dividido. Foi entregue aos persas porque zombou de Deus. Mas Ciro não. Talvez Ciro deve ter, conjecturando aqui a palavra do Senhor, talvez Ciro observou: olha, eu não sou como Daniel, mas o seu comportamento me influencia. E a palavra do Senhor vai dizer que Ciro foi influenciado. Ciro se tornou bênção para os judeus. Apesar de dele não ser um judeu, apesar dele não pertencer à nação de Judá, apesar dele não pertencer ao povo que era escolhido, que tinha promessa, ele foi alcançado por Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui, queridos amados irmãos? É que muitos que estão ao teu encontro, muitos que estão no teu alcance, também serão alcançados
alcançado pela bênção de Deus. A tua família vai ser alcançada. Talvez a tua família possa não servir ao Senhor, mas por causa de ti, ela será alcançada por Deus. Por causa do teu testemunho, ela será alcançada pelas bênçãos de Deus. Da mesma maneira como Ciro foi alcançado por Deus, por influência de Daniel, eu creio que nessa manhã a tua família também vai ser alcançada. Os teus amigos serão alcançados. Os teus colegas de trabalho serão alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é importante, irmãos, um bom testemunho, sermos consagrados a Deus, termos reverência a Deus. Daniel orou para que esses princípios pudessem voltar. Aleluia! E que princípios para que pudéssemos fechar essa lição? O princípio da oração. Glória a Deus! O princípio do jejum. Você não precisa andar de pano de saco pelas ruas. Isso é farisaísmo. Você não precisa estar vestido de pano de saco. Você precisa ter um coração puro. Você precisa ter uma mente saudável. Você precisa ter as suas mãos limpas. E o seu testemunho tem que brilhar. O seu comportamento tem que brilhar. Você tem que ter essa mesma atitude de Daniel. Oração. Orava 3 vezes ao dia. Isso é compromisso. Tenha compromisso com a casa do Senhor. Não esqueça de orar, irmãos. Não esqueça de congregar. Hebreus 10:25. Não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos. Volto a dizer, já está liberado, com certas restrições, que possamos acessar novamente ao templo. Vamos seguir as restrições. Nós temos muitos irmãos aqui na nossa igreja. Influencie, ligue para que essas pessoas possam vir. Irmãos, ninguém consegue permanecer se em pé sozinho. O homem não foi feito para viver isolado. Deus nos criou para nos relacionarmos. Eu sempre digo que o nosso Deus, antes de ser um Deus de estatutos e regras, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele busca se relacionar-se com nós. Ele busca relacionar-se com você. Então venha para a casa do Senhor, o adore, o busque em espírito e em verdade, para que você possa ser alcançados por Deus. Nesta manhã, irmãos, já estou encerrando a nossa escola bíblica dominical, e eu quero nesse momento já passar para o pastor Joventino, que vai estar passando algumas informações que julgo serem necessárias para o nosso conhecimento, para o nosso bem-estar. Mas de antemão, irmãos, eu quero pedir ao pastor, como superintendente da Escola Bíblica Dominical, eu quero pedir aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão nos acompanhando em suas residências através das redes sociais, que orem em especial pelo nosso irmão Adriano. Nosso irmão Adriano está carente, precisando das nossas orações. Eu gostaria, pastor, que o senhor, por gentileza, tirasse um tempo para que pudéssemos orar de joelhos, fazer um clamor aqui pela vida do nosso irmão Adriano, porque eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vou passar nesse momento para o reverendíssimo pastor Joventino Barros. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa. Eu quero dizer aos irmãos que estou chegando agora porque eu estava de serviço esses 2 dias, sexta e sábado, e quando nós saímos, e aí tem um processo da viagem, e a viagem, por mais que a gente calcule que vai chegar a determinado momento, termina às vezes
atrasando na estrada. Mas graças a Deus deu tudo certo e nós estamos aqui nesta manhã para glorificar a Deus. Dias, Deus te abençoe. Alegria do Senhor é a tua força. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos, né? Glorificamos ao Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que eu esperava ter mais gente. A princípio eu estava preocupado com a pandemia, mas agora eu estou preocupado com a frieza minha, entendeu? É porque parece que nós vamos ficando assim diferentes e acomodados, apesar de que talvez com um pouco assim de experiência eu já previa esta possibilidade, e isso também está acontecendo em outros lugares onde os templos estão sendo abertos. Parece que as pessoas estão se afastando, mas eu quero dizer aos irmãos que não justifica, porque nós temos pessoas acima de 60 anos de idade que, de acordo com o decreto, não deve vir à igreja, apesar que não está proibido vir assim, orar, entregar seus dízimos e suas contribuições, mas nós temos muita gente menos de 60 anos de idade na igreja, inclusive jovens e adolescentes que deverão estar aqui presentes. Então a sobrecarga vai pesando, porque a gente tem que cuidar da nossa vida e também cuidar dos demais, não é? Era para estar aqui obreiros, servos do Senhor, buscando a Deus. A igreja tem espaço, dá para manter o distanciamento. E a justificativa de que a igreja é perigosa não se justifica em relação aos outros, porque os mercados estão cheios, os bancos estão cheios, as feiras estão cheias, as praças estão cheias, as pessoas continuam circulando, movimentando, fazendo seus negócios. Ou seja, as coisas, quando anunciaram que ia começar a abrir, as pessoas tomaram as suas necessidades, as suas precauções e voltaram a funcionar. Está aí para todo mundo. Então, um dia eu cheguei até a falar aqui que não era favorável abrir a igreja e fechar o comércio, como também não sou favorável em abrir o comércio e fechar a igreja. Mas acontece que as autoridades entenderam isso. No primeiro momento eu lembro que eles abriram o comércio e fechou a igreja. Depois teve uma semana que abriu a igreja e fechou o comércio. Eu fui contra as duas posições. Mas agora que abriu a igreja, eu acho que nós não podemos nós mesmos fecharmos a igreja. Também eu entendo que alguns irmãos, nesse momento aqui, especialmente o Jiquezinho, tem passado um momento assim. Tem alguns irmãos que tiveram enfermos, não necessariamente com Covid-19, mas outras enfermidades, a exemplo do irmão Joils, da irmã Jaciara, do nosso irmão Adriano, que nos pegou de surpresa. Mas eu creio que Deus vai realizar o milagre. Mas contando tudo isso, nós deveríamos ter um saldo maior. E eu digo aos irmãos de que nós ficamos alegres de um lado e ficamos tristes do outro lado, porque a glória de uma igreja está em seu povo. Se o povo não está presente, essa glória dessa igreja ela perde. Afinal de contas, somos a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, como o nosso irmão Diva anunciou, nós que estamos presentes, nós vamos fazer um momentinho de oração, até pelo fato que a lição fala de oração. Nós vamos orar a favor do nosso irmão Adriano, vamos orar a favor dos outros que estão enfermos, vamos orar a favor de nossos anciãos e vamos pedir a Deus um despertamento espiritual. Ok? Graças a Deus. Eu dei essa introdução porque o nosso coração não resiste. Eu espero que as pessoas, servos de Deus, não estejam felizes com essa situação de comodismo, de ficar em casa, porque domingo é o dia do Senhor. Olha, domingo é tão dia do Senhor e tão importante para a igreja que as autoridades entenderam que deveriam abrir os domingos. Por enquanto, o meio de semana ainda não está permitido, mas os domingos eles entendem que é dia de culto. Muito bem, a nossa lição vai tratar sobre os princípios divinos em tempos de crises. Eu creio que o nosso irmão Diva já explicou, foi o Eurico Bessi que escreveu essa lição em 1993, no terceiro trimestre de 1993, e por ela conter o seu conteúdo parece ser atualizado com o momento que nós estamos vivendo, um momento de crises. Foi necessário então republicar essa lição, os princípios divinos em tempos de crise. Nós falamos aqui a respeito da oração de Daniel. Daniel, ele ora por um despertamento.
Esta é a primeira lição que foi bem explicada nesta manhã. Quando foi que Daniel começou a orar pelo despertamento? Daniel tinha uma vida de oração, resumindo a lição. Toda a vida de Daniel era regada pela oração. Daniel era descendente da linhagem real. Daniel era parente de Davi. Daniel fazia parte da linhagem real. Era da família imperial, da família do reino de Israel. Mas com a queda da Judéia, ou com a queda dos judeus, e com o domínio da Babilônia, 600 anos ali antes de Cristo, mais ou menos, 500 e alguma coisa antes de Cristo, que invadiu Jerusalém, a Bíblia diz que quando um reino dominava outro, a gente sabia que escravizava as pessoas. Então, mas tinha escravo de todas as classes, e eles mandaram escravizar alguns jovens, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, e transportaram de Jerusalém para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles iriam servir como escravo mesmo. Não eram empregados, não, eram escravos. Agora seriam tratados com dignidade, teria boa alimentação, boa bebida, roupas para usar no palácio, ou seja, roupas reais que se identificavam com o palácio da Babilônia. Seria um escravo especial. E eles teriam que estudar 3 anos, seria a Universidade da Babilônia, para ser doutrinado conforme os pensamentos da Babilônia. É de verdade que no caso de Daniel, com mais ou menos 15 a 16 a 17 anos de idade, segundo os historiadores, é bom lembrar que a Bíblia não fala isso, a Bíblia não diz isso, não diz a idade de Daniel, mas provavelmente por ser jovem, se identifica mais ou menos nessa idade. Eles não estavam ainda pronto para a guerra, pronto para a batalha, ainda não eram pessoas formadas completamente. É por isso que quando eles vão para a Babilônia, eles têm que estudar 3 anos. Por certo, eles haviam tomado aquele processo normal de aprendizagem com a família, porque as sinagogas, é uma coisa interessante, ela vai surgir exatamente com o cativeiro babilônico. Quando a nação de Israel é espalhada entre as nações, surgem as sinagogas, que ali a criança entra com 7 anos de idade na sinagoga, porque a sinagoga tinha 2 finalidades. A sinagoga era um lugar de culto e uma escola pública, porque a gente acha que a escola pública é uma ideia nova, mas a escola pública é uma coisa, vou fazer aqui uma observação, a escola pública tem o seu gênesis nas sinagogas dos judeus. Então lá atrás, há 2.600 anos atrás, quase não se fala isso, mas está lá o gênesis da escola pública, porque os judeus criaram as sinagogas, porque não podia ir ao templo, para ensinar a lei de Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, e ali tinha um líder, surgiu a partir daí. E também nessa sinagoga funcionava como escola fundamental. A criança entrava aos 7 anos de idade e terminava aos 12 anos de idade. Então durante 5 anos, de 7 aos 12, eram educadas integralmente nas sinagogas pelos líderes, pelos mestres. Aí você vai ver no Novo Testamento falando de mestre. Tu és mestre, líder de uma sinagoga, e não entendes isso, não é? Então, assim, por exemplo, Nicodemos era um deles, era mestre, era um líder de sinagoga. Então o que ocorria? Esses líderes, esses professores entendidos na lei do Antigo Testamento, eles ensinavam as crianças, mas ali não tinha apenas ensinamento religioso. Claro, eles ensinavam a gramática, porque ensinava o hebraico, ensinava matemática. Matemática ainda não eram os números ainda, né? Era tudo representado em letras, mas eles ensinava geografia, já estudava geografia, ensinava a história, porque a história está atrelada à própria religião dos judeus, né, de Abraão, e consequentemente ensinava a lei de Deus, que era a Torá, o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco. Então as crianças de 7 a 12 anos saíam educadas. Porém, Daniel não fez parte disso, porque passa a surgir depois do cativeiro babilônico, e Daniel está exatamente ali no limiar, no surgimento desse cativeiro babilônico, quando ele é transportado. Mas lá ele estudou 3 anos. Ele foi preparado durante 3 anos. E durante esse período, ele era um sujeito de oração. Durante esse período surgiram dificuldades.
como o sonho de Nabucodonosor, que ele sonha com a grande imagem, com a grande estátua, e aí ele fica preocupado, ele não lembra do sonho, e aí ele manda chamar os astrólogos, os feiticeiros, os cientistas, todo mundo, os entendidos daquele tempo, para que decifrasse o sonho. O desafio de Nabucodonosor era muito grande, porque ele tinha que revelar qual era o sonho que Nabucodonosor tinha tido e dar a interpretação, porque quando a pessoa conta o sonho fica mais fácil interpretar, mas alguém sonha alguma coisa e se esquece, não lembra do que sonhou, ficaria difícil, e deu esse desafio. O que acontece? Ele prometeu pena capital caso os sábios da Babilônia não lhe revelasse qual o sonho, não lhe desse a interpretação. E entre os sábios da Babilônia estavam os estudantes, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, junto com outros. Não tinha só esses jovens estudando lá na Babilônia, tinha outros jovens. A Babilônia tinha um centro acadêmico, eles faziam parte, está ali porque os judeus registravam a sua história. E aí os sábios estudantes estavam todos, na verdade, juraram de pena capital, de morte, caso não trouxesse a revelação do sonho e não desse a interpretação. Daniel chegou até o rei e disse que para dar tempo, esperar o momento, que ele ia buscar o Deus dos céus, e o Deus do céu lhe daria a revelação dos sonhos. Daniel foi lá, falou com seus amigos, seus companheiros, se ajuntaram os quatro, buscaram a Deus em oração. Deus revelou o sonho a Daniel numa noite, em sonhos, em visões, e Daniel também recebeu a interpretação, deu interpretação e tudo ficou normalizado. Aí nós encontramos Daniel orando, capítulo 6, Daniel está orando já no reinado de Dário, ele estaria diante do Senhor 3 vezes ao dia. Capítulo 9, quando ele entende a profecia de Jeremias, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, capítulo 29 de Jeremias, ele passa a buscar a Deus para que Deus envie um despertamento para o povo. Olha que coisa interessante, preste bem atenção aqui. O povo havia sido espalhado entre as nações, estava na Babilônia e outras nações, a terra dos judeus havia sido tomada, o templo havia sido destruído, e passou-se 70 anos. 70 anos é uma geração inteira, ou seja, é do nascimento à morte, porque a Bíblia está registrada no Salmo que a duração de um homem é 70 anos, passando disso é cansado e cansaço e enfado. Então aqueles que nasceram já no momento que a Babilônia invade Jerusalém, vai escravizar os judeus, aquele momento, aqueles que nasceram ali, daquele período, já estava com 70 ou mais, tinha ali de 70 e alguns anos a mais, ou seja, já estava na reta final. Então muitos jovens de força, Daniel aqui agora no capítulo 9 já estava bem velho, diz que tinha mais de 80 anos de idade. Se nós somarmos que ele tinha ali 16 anos, você coloca mais 70, dá 86 anos de idade. Então não é mais o mesmo Daniel do capítulo 2, aquele jovem menino do capítulo 1, não é. Daniel do capítulo 9 e 10 é um ancião já praticamente partindo dessa para o além. Já tinha mais de 80 anos de idade, isso era sem sombra de dúvida. Mas o que acontece? Ele entende, naquele momento, observe que ele tinha contato com as Escrituras, mas ele vem entender a profecia com 80 anos de idade, ou mais de 80. Lá atrás, quando jovem, ele não entendeu isso, embora tinha revelações de Deus. O que eu quero mostrar aos irmãos? Que tem coisa que a gente só entende com o tempo. Mas o que acontece? Quando ele percebeu de que os 70 anos estavam se cumprindo, que a profecia estava se cumprindo, ele quis dizer, não, agora Deus vai enviar o seu povo de volta. Mas o povo tinha o sentimento de querer voltar? Não. As pessoas haviam se acomodado com o cativeiro. Inclusive muitos judeus que estavam na Babilônia haviam construído casas, havia reorganizado as suas vidas, não tinha mais interesse necessariamente de voltar a Jerusalém e de reconstruir o templo. O que Daniel percebeu? Por que Daniel orou pelo despertamento, irmão? É isso? Porque o povo estava acomodado, acostumado com o cativeiro. Você sabia que nós, os seres humanos, se adaptamos com facilidade.
Não é isso? O cara se adapta até a ficar preso. Eu já vi gente ser liberada da prisão, voltar a roubar e se entregar de novo porque tem que ir para a prisão. Eu já trabalhei no presídio 3 anos, já vi gente que às vezes não tem interesse de sair porque lá diz ele está bem cuidado. Ou seja, se adaptou àquela situação ali. Então as pessoas se adaptam. E aí Deus, soberano, coloca em Daniel o entendimento. Daniel se desperta e começa a orar agora com oração, jejum, saco, cinza e pó, para que aquela profecia venha se cumprir. Quando nós oramos, uma observação, nos tornamos parceiros dos projetos de Deus. Qual era o projeto de Deus? Se Deus havia falado com Jeremias, que era 70 anos havia se cumprido, o povo iria voltar, porque estava determinado por Deus, planejado por Deus. Jeremias podia dizer assim: olha, não está escrito lá, aliás, Daniel, não está escrito, eu já vou terminar, vou concluir, em nome de Jesus. Não está escrito de que 70 anos, então Deus é soberano, vai acontecer, o milagre vai acontecer, ele ficará dele. Não poderia fazer isso? Ele não poderia cruzar os braços? Deus é soberano, gente. Deus falou com Jeremias e haja o que acontecer, vai se cumprir, ia se cumprir. Mas Daniel não se conformou, se tornou parceiro de Deus, porque agora ele passou a orar, e a orar com insistência. A Bíblia diz lá em Daniel, o texto que nós lemos, que a oração dele era insistente, 3 vezes ao dia, saco e cinza, jejum, para que a profecia se cumpriu. Mas não estava profetizado, não foi Deus que havia falado? Aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Deus tem os seus projetos, e orar conforme a vontade de Deus, orar conforme a revelação de Deus. Se Deus promete um avivamento, não adianta a gente ficar aqui: não, Deus vai mandar um avivamento e você não orar. Aleluia! Nós precisamos orar. E a outra lição que nós tiramos aqui, e aí agora onde aplica o princípio, né? O povo estava acostumado já. Daniel teve que orar, e aí Deus despertou, teve todo o processo. Ciro mandou reconstruir, e os judeus foram voltando aos poucos. Daniel não voltou. O interessante é que Daniel já velho morreu por lá mesmo. Daniel não voltou, mas outros voltaram. Outra coisa, meu Deus do céu, isso aqui é revelação. Tem coisa que você ora e você não vai desfrutar, mas os outros vão receber a bênção. A oração de Daniel era uma oração intercessória. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos orar para Deus despertar a sua igreja, porque assim como os judeus estavam conformados no cativeiro, tem muito crente conformado com a pandemia. Já acostumou: vou ficar aqui assistindo a minha live, vou fazer por aqui mesmo, Deus me usa aqui mesmo. Mas no Salmo 27, versículo 4 está escrito: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. O crente, ele não pode se conformar em ficar afastado. O crente precisa comungar, estar unido. E é por isso que nós precisamos orar, como fez Daniel, para Deus mandar um despertamento, para a gente não se conformar com o nosso cativeirinho. Não é isso? Com o nosso cativeirinho. Nós estamos acostumados, querendo ficar em casa. Eu acho que tem muita mentira por detrás desse negócio. Eu não me manifesto nas redes sociais, mas a gente precisa ter o discernimento de Cristo. Isso vem para destruir vidas, destruir famílias, destruir igrejas, destruir economias. Mas nós não podemos nos prostrar. Temos que fazer como Daniel, buscar o Senhor em oração. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos orar. E aí eu botei aqui alguns pedidos de oração. Eu fiz aqui um resumo rapidamente. Hoje o culto é às 17h30, tá bom? A irmã Silvana vem preparada, a irmã Thaís vem preparada para cantar, porque a gente tem que preparar. O irmão Cláudio vem preparado para dar uma palavra, se possível, tá bom? Graças a Deus nós vamos estar aqui. O conjunto, os irmãos aí, entrar em contato com todos para estarmos aqui. Irmãos, falando de oração e despertamento, eu quero convocar a igreja, porque o edital, se você ler o edital ou o decreto, observando, não está proibindo fazer culto. Diz lá que não pode fazer realizações de culto. Culto que eles entendem é literalmente isso aqui que nós estamos fazendo, com o público, as pessoas, louvor, instrumento ligado, microfone.
Mas desde os primeiros decretos que nós conversamos com o prefeito, através da UPEG, ele sempre dizia: não, a igreja não está proibido o pessoal ir lá e fazer uma oração. Foi até uma palavra do Jair Bolsonaro que falou, não, do ministro da Educação Mandetta, não sei se vocês lembram, que ele falou isso. Não é proibido as pessoas irem nas suas igrejas orar, desde quando estejam afastadas do outro. Em higienização, é proibida a aglomeração, fazer o culto, porque o culto pode encher demais. Mas a igreja pode ficar lá aberta durante algumas horas, as pessoas passar e fazer as suas preces, as suas rezas. Foi assim que falou. Aqui nós usamos o termo oração, não é isso? Então não é proibido vir orar na igreja, não é proibido fazer o entendimento, não é proibido os irmãos trazer as suas contribuições. Então eu vou fazer uma campanha de oração durante 5 dias, de segunda a sexta, para nos prepararmos para a ceia. Não vou fazer o matutino, porque está muito frio, não está? E aí é um sacrifício a mais, apesar que Deus gosta de sacrifício. Mas devido a esse momento, eu resolvi fazer das 19 às 20, porque as pessoas estão trabalhando normal, não estão? Os professores estão dando aula normal, o comércio está funcionando normal, então não adianta também eu fazer antes. Então nós vamos fazer durante 5 dias, lembrando que terça eu culto nesse horário, mas nos outros dias nós vamos prosseguir normal. 5 dias, como a gente às vezes faz o matutino, orando. E o objetivo é pelo um despertamento espiritual, para nós não nos acomodarmos com o nosso cativeirinho, porque tem gente que está se acomodando. Essa é a maior preocupação do meu coração. A minha preocupação não é necessariamente o dinheiro ou outra coisa, não. É isso aí, porque vai se esfriando para Deus despertar o seu povo. Orar pela cura divina. Tem muitos irmãos que adoeceram, não apenas do Covid, teve alguns que infelizmente foram cometidos, mas teve outras enfermidades que nos assolaram. E também orar para nos preparar para a ceia do Senhor. E a outra oração que eu quero pedir é a favor do projeto da nossa fachada, do piso da igreja, dos blindex, que já está incluído tudo, na fachada está incluído os blindex. Eu estou com um projeto em mão, eu vou ver se dá para a gente projetar essa semana aqui, num data show, apesar que levaram o nosso computador, mas a gente vai arrumar outro, a gente dá um jeito, coloca o notebook, mostrar aqui os irmãos, passo a passo. Talvez essa semana eu vou fazer as medições do blindex e desses tubos que a gente coloca no ferro, como é o nome? Hein? O inox, isso. O inox, só que ele dá um outro nominho a mais, né? O inox, daquele que não enferruja, fica sempre iluminado, tá? Nós vamos mandar fazer o cálculo deles, os irmãos entenderam? Nós vamos fazer o cálculo deles. Fazer também do alumínio, tem um nome lá, que ele me falou, hein? Alumínio escovado. Não é escovado não, é outro nominho. Dizer que tem duração de 60 anos esse alumínio, né? Que nós vamos fazer, que em cima a gente não vai quebrar nada, vai subir, ok? E lá em cima vai ter as 2 torres das laterais, em cima quadrado, o nome, o símbolo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esses portões, que essa grade está na frente, os 3 portões vão sair, nós vamos mandar fazer o cálculo para saber. E a outra coisa que eu vou trazer é alguém para fazer o cálculo aqui do nosso piso, certo? Do nosso piso, que aí já vou incluir tudo para mim saber quanto a gente vai gastar, como é que a gente vai proceder para fazer isso aí. Concernente os bancos da igreja, quando a gente comprou, teve irmão que falou: irmão, os bancos da igreja já tem aí mais de 3 anos que a gente comprou os bancos da igreja. Tem coisa que eu me preocupei em fazer, porque tem coisa que é difícil para os outros fazer. Então eu cumpri logo a missão de colocar os bancos na igreja junto com os irmãos. Mas esses bancos, eles podem ser desmontados facilmente. Ou seja, se a gente precisar tirar esses bancos aqui, o camarada que veio assentar esse pequenininho, eu precisei botar aqueles lá em cima. Eu estou achando que a gente vai pegar esses bancos inteiros. Aí, não, tá bom, daqui a pouco eu boto. Os camaradas botou a máquina, desarmou o banco, aí subiu correndo, chegou, encaixou de novo, os bancos tá lá. Parece que mexeu? Não. Aí eu falei: meu Deus, a tecnologia não é brinquedo não. Ele: não, pastor, é assim, aqui eu sou... Agora, é claro, não pode ficar montando e desmontando o tempo todo, mas para fazer o serviço dele que ele falou, eles já são preparados para isso. Caso necessite uma desmontagem 2, 3, ele não vai comprometer os bancos. Mandar esses bancos colocar igual o material desse caixa por cima dele, é melhor, ele já tira a poeira. Ah, entendi.
a gente pode fazer. Conserva mais. Conserva mais, verdade. Inclusive vai mexer com a construção, né? Aí tem que ver um plástico ideal para não esquentar. Plástico da cadeira aí. Porque senão ele esquenta também, né? Plástico você sabe que esquenta. Então a gente precisa saber qual o ideal, não é não? Mas isso aí dura muito tempo. A gente pensa que dura muito tempo. Vai chegar um tempo que vai ter que trocar o estofado e alguém faz isso pra gente. Muito bem, meus amados, vamos fazer uma oração. Eu gostaria que os meus colocassem de pé. Eu quero fazer esse clamor aqui em pé, ok? Vamos estender as mãos. Eu vou orar, para não ficar trocando o microfone, eu vou fazer o clamor. Depois eu quero falar com o seu irmão Wilson. Pelos pedidos de oração que o pessoal está pedindo aqui na rede social, e nosso irmão Nelson e Vera também está pedindo. Fala aqui, gentileza. Vamos falar no microfone. Aleluia. Meus queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais estão também fazendo pedido de oração. Estão fazendo pedido de oração pela nossa irmã, pelo presbítero Nelson e pela nossa irmã Vera, que estão ali à frente da congregação da Água Branca, estão fazendo pedido de oração por ele. Nossa irmã que está nos acompanhando também do estado de São Paulo, está nos acompanhando aqui nas redes sociais, nossa irmã Lely Levita está fazendo um pedido de oração pela irmã Nedina, irmã Marinalva, pelo irmão Otto Mirando, pelo irmão Lorde e pelo irmão Sena, e pelo seu tio Nelson e a irmã Neuzina, que estão precisando de oração. Todos esses irmãos estão aqui fazendo esse pedido de oração. Orar também pela nossa irmã Nelci, pela nossas irmãs e os irmãos, os nossos anciãos e as nossas anciãs aqui da igreja, que estão em suas residências e não estão podendo estar aqui, mas eles sempre que nos encontram pedem oração por eles. Amém. Pastor, ora pela minha cunhada, duas irmãs minhas e pela minha mãe. Tá bom. Oi? Viu? Entendi. Ele falou aqui, irmão Edivar. Vamos orar, irmãos. A oração do justo pode muito seus efeitos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu elevo os meus pensamentos aos céus. Quero te apresentar nas tuas mãos neste momento o nosso irmão Adriano, Senhor. Jesus, em nome de Jesus, tira, Senhor, o teu servo daquele lugar, curado em nome de Jesus. Senhor, abençoe, ó Pai, o teu servo, abençoe a nossa irmã Neia, toda a família, Senhor, que toda preocupação, toda ansiedade, Senhor, seja nesse momento desfeita, em nome de Jesus. Derrame, Senhor, graça do teu Espírito Santo. Eu te apresento, ó Deus, o nosso irmão Eliabe nas tuas mãos. Cura, Senhor, o teu servo. Quero te apresentar, meu Deus, o nosso companheiro de batalha, Senhor, nosso irmão Nelson. Jesus, estende as mãos agora e repreende em nome do Senhor toda a enfermidade. Senhor, os irmãos que estão enfermos, que os nomes não foram citados aqui, mas que o Senhor conhece todos eles. Eu te peço em nome de Jesus, cura, Senhor, agora. Repreende, ó Deus, essa enfermidade em nome de Jesus. Senhor, lances por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, dê saúde os teus servos. Eu te peço em nome do Senhor, aonde eles estão. Eu declaro, Senhor, a cura para os teus filhos neste momento, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Deus, eu quero te apresentar as tuas mãos nessa hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda a tua igreja, Senhor, a nós, os nossos adolescentes, os nossos jovens, Senhor, a membrezinhos congregados de uma maneira geral. Senhor Deus, não nos deixe nos conformar com o nosso cativeirinho. Senhor, nos desperta para buscarmos a Ti, Senhor, e a Tua face em Tua casa. Ó Deus, visite os Teus filhos nesse dia, Senhor. Abençoa o culto de hoje à tarde, às 5h30, Senhor. Abençoe todos que vão fazer parte da programação. Abençoa o Teu servo que está programado a pregar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nós o entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe.